Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas e nós estamos numa nova série falando a respeito dos milagres de Jesus. Então falamos nessas duas últimas aulas a respeito de todo o background, né, onde Jesus vai atuar, falamos sobre João Batista, Herodes, os discípulos, obviamente falamos só praticamente sobre 5, 6 discípulos, mas são 12 e havia uma importância muito grande nesse primeiro milagre, que é o milagre da transformação da água para o vinho, que vai acontecer na região onde Jesus residia, bem próximo ali da Galileia. Vamos ver aí nesse mapa a região onde é efetuado o primeiro momento na vida do Senhor e no ministério dele com os seus discípulos, que é a região da Galileia. Você vê aí essa região da Galileia ao redor do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um grande lago, apesar ele tem uma largura de praticamente 8 quilômetros, um comprimento também um pouco mais de 12 quilômetros. Não é um mar, mas é um lago. Para alguns é chamado Lago de Genezaré. Naquela época era chamado Lago de Genezaré. É um local de água doce. E é essa região que ao redor dela que o Senhor vai dar andamento nos seus primeiros milagres. Então, nós vemos inclusive que, como foi falado na aula passada, Natanael era de Caná da Galileia, que é o local onde vai haver esse primeiro milagre. Então, para nós entendermos o milagre, nós temos que entender a cultura dos judeus. Então, a festa de casamento, ela não era assim como nós fazemos. Então, o pessoal chega, vamos dar um exemplo, né? Chega por volta de 5 horas da tarde, lá na igreja, aí é feito o casamento, termina umas 7 horas, se a noiva não atrasa muito, aí depois vem a festa, os convidados, 11h30, vai todo mundo embora. Não, lá eram 7 dias. Então, o casamento, as bodas, era algo de uma festa, de uma expectativa muito grande, que envolvia não só a família do noivo e da noiva, envolvia todos que estavam ao redor. E é nesse casamento que nós vamos ver um problema bem sério. Bispo, que problema é esse? O problema de faltar vinho naquilo que a cultura judaica tinha como algo muito importante. Aí você me pergunta, bispo, Jesus transformou água em vinho. 600 litros quase de água em 600 litros de vinho. Bispo, mas vinho é pecado ou não? E em festa, será que eu posso beber um pouquinho? Bom, a realidade, né, até trazendo à luz da palavra de Deus, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Tudo nos é lícito, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Tudo me é lícito, mas em tudo edifica. Então, o que podemos fazer? Aquilo que não nos domine, aquilo que edifique e que não vá tomar conta e tenha um objetivo. Então, a bebida, nós temos que entender que na cultura judaica, como é também muito sólida na cultura europeia, o vinho é algo que é tomado como um aperitivo, que as pessoas tomam junto com a comida e também até em festas. Mas o que acontece? Aqui no Brasil, a situação é pesada, são chamados os destilados. Então, os destilados, pinga, álcool de teor elevadíssimo e que traz um vício terrível. Eu considero pior do que o vício da droga é o vício do álcool. Então, a gente vê muitas pessoas aí alcoólatras. Então, infelizmente, é uma droga
permitida e que traz uma destruição muito grande, porque essa é a parte da cultura. Então, bispo, devemos ou não beber? Olha, beber, você pode até beber, não tem problema. Agora, nós temos que entender o que você vai fazer. Vai ser motivo de escândalo? Então, o apóstolo Paulo, ele traz algo muito importante na sua visão. Se o comer legumes ou carne vai trazer tropeço ao teu irmão que não come, não coma. Então, ele fala até porque naquela época o comer carne tinha um vínculo até à adoração, a ídolos e assim por diante. Então, o que acontece? Tinham pessoas que tinham maturidade de comer a carne, até no templo de ídolo, não estava nem aí, porque sabiam, Deus é Deus, isso aqui é bobagem. Mas, e alguém que tivesse a mente fraca e visse aquela pessoa que tinha maturidade para fazer e de repente não tem a mesma situação? Eu até brinco, quando a pessoa é alcoólatra, nem bombom de cereja ele pode comer. Aquele que até o perfume é perigoso por causa do contingente do álcool. Nós estamos falando de pessoa que é alcoólatra. Então, quando nós temos essa mentalidade, o álcool no Brasil destrói muitas famílias. Então, imagina, um alcoólatra começa a ir na igreja, está sendo liberto, sendo transformado, conseguiu parar de beber e, de repente, vê que eu, que tenho maturidade, não, eu sou espiritual, não vai me atrapalhar, não tenho problema com álcool. Bebendo na padaria, num bar, só tomei um golinho, me domina, amém. Mas aquele que é fraco pode ser o quê? Roubado no seu futuro. Então, até para nós, que não temos a cultura nem europeia e nem judaica, a bebida é algo que nós devemos evitar. Então, é esse o contexto espiritual. Então, não é proibir beber. Tanto que Paulo, falando para aqueles que são da cultura dele, então para os próprios judeus, ele fala, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas ele está falando de vinho. Ele não está falando como nós vivemos hoje aqui, o uísque, o destilado, a vodka, que são destilados que são comprometedores, dominam a mente do homem. Então eu posso, não tem problema algum, queridos. Então, eventualmente, eu e a minha esposa tomamos um pouquinho de vinho, nunca tive problema. A vida inteira eu tive problema de drogas, aí essa eu evito. Essa eu demoro, às vezes, até para tomar um remédio para dor de cabeça, eu evito o máximo que eu posso. Então, eu sou prudente em relação a isso. Agora, a bebida, para mim, não causa dano algum. Mas, por testemunho, eu não vou beber em lugar público. Então, veja que Jesus não só multiplicou vinho, transformou vinho, ele transformou num vinho melhor do que havia na festa e numa quantidade razoável. Então, quando fala desse milagre, fala que eram, como é que fala? Eram pedras, né? Talhas de pedra. E o que são essas talhas? São vasos que cabiam cerca de quase 100 litros, né? 2 metretas, fala, né? Uma metreta é por volta de 40 litros. Então, 40 ou 2 metretas, vamos pôr em média 40, não, desculpe, eram 80 litros uma metreta. Então, poderia ser 120, 100 litros, não sei, vamos dizer que fossem 100 litros. É uma quantidade razoável de vinho, mas eu entendo que o Senhor faz aquele milagre para sobejar. Porque havia um outro símbolo muito importante, vamos dizer assim, no contexto da alegria. Imagine aquele casamento dando início, o que iria acontecer se o noivo, a noiva, o pai do noivo, o pai da noiva soubesse que acabou o vinho. A expectativa era de uma semana, primeiro dia acabou o vinho, aí um põe a culpa no outro, o outro critica, a mulher vai ficar triste, o marido vai ficar bravo. Comprometimento daquilo que poderia ser o primeiro e o melhor tempo da vida deles, que as bodas eram esperadas para isso. Então é muito importante nós entendermos o contexto cultural para que a gente não interprete de forma errada. Amém? Então eu quero ler agora para vocês um trecho
e que está em João 2, de 4 e 5. Diz assim: Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Então nessa passagem nós vemos uma interferência por parte da mãe de Jesus. Então o lado que nós vemos ali parece grosseria por parte de Jesus, o que ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Colocaram uma versão, até fiz de propósito, uma versão mais light. Então, a versão do Novo Testamento na linguagem de hoje. Mas a realidade é que quando Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo, ele não está ofendendo a mãe dele, mas ele está posicionando no mundo espiritual a importância do chamado dele. Então, Maria, inadvertidamente, ela queria pôr em ordem aquela situação e ela cria que Jesus poderia solucionar. Mas Jesus não ia solucionar por uma imposição da mãe e nem também iria solucionar por causa de uma necessidade. Por quê? Porque, como eu falei, milagres no Novo Testamento têm que ter objetivo, são sinais. E aí é que o Senhor, então, vai assumir no tempo certo e coerente todas as coisas. Veja que ela foi colocada por Jesus, tipo assim, mãe, fica na sua, não chegou a minha, obviamente não, aqui eu estou falando de uma forma jocosa, mas falando, mãe, olha, é o seguinte, espera aí, porque eu tenho tempo, que é o tempo do Pai, é o tempo de Deus na minha vida. Vamos abrir João capítulo 19, versículo 26, que diz assim: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Eu coloquei essa passagem, que ela é muito importante, porque eu vejo algumas pessoas usarem essa forma que Jesus colocou, mulher, que tenho eu contigo, até para destratar a sua mãe, até para desvalorizar muitas vezes a sua esposa. Nós estamos vivendo um período onde o feminicídio tem assumido uma proporção assim terrível aqui no Brasil. E por outro lado, a gente vê também algumas leis que vêm que, ao invés muitas vezes de ajudar, podem até prejudicar. Então, a mentalidade humana, ela é baseada em coisas que são do momento e se esquecem do que pode vir. E nós vivemos um tempo em que eu acho que todo tipo de lei que poderia existir, elas já existem, mas os deputados federais muitas vezes têm que colocar novas leis e aí vão, entre aspas, inventando coisas. Nós estamos vendo aí a lei chamada da misoginia. E o que é ser alguém misógino? É aquele que é contra as mulheres. Então, está criando uma situação que a lei já tinha como prevenir. Então, a misoginia é o desprezar da mulher, mas que agora tem um efeito de crime. Então, vocês imaginem uma brincadeira, uma piada, você não pode mais fazer piada com mulher. E isso vai trazendo um antagonismo muito grande. Então, o respeito à mulher, sem dúvida, o valor da mulher é importante. Mas ela, no final, se há uma lei que criminaliza algumas atitudes que possam ser interpretadas, porque tudo também em lei é interpretação, fazem com que a mulher ela vá ficar um pouco isolada. Então é algo sério. Você vê, algo que era um benefício, porque existe um índice muito elevado, Então o feminicídio aumentou muito. Mas será que uma lei dessa proporção, criminalizando uma brincadeira, quer dizer, você não pode às vezes falar alguma coisa, é a mesma coisa que a gente vê do racismo. Então, antes aquilo que era uma brincadeira ou que era um apelido, você já nem pode mais falar. E aí, no final, causa um afastamento de determinadas pessoas para não cair numa contradição e, de repente, achar que está entrando dentro de um crime. Então, Jesus não estava ofendendo a sua mãe, Jesus não estava, de maneira nenhuma, desprezando a sua mãe, mas se nós fôssemos trazer na lei da misoginia de hoje,
Olha que Jesus poderia ali, por ter chamado dessa forma, passar por um processo. Por quê? Vai da interpretação. Mas vemos aí que o Senhor Jesus valorizava demais a sua mãe. Então veja, no final da vida, vamos ver um momento de Jesus. Nu, numa cruz, mãos perfuradas, o pé perfurado, morrendo, muitas dores, cãibras, situação muito complicada. E ele se lembra de quem? Da mãe. Ele chama João, que é o único discípulo que estava na sua morte, fala, filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Quer dizer, até ali ele preocupado com o futuro da mãe, sendo que o dele com 33 anos estava acabando. Então é muito importante nós entendermos certos valores da Bíblia para que a gente não vá tomar determinados exemplos e comprometer aquilo que são os nossos relacionamentos. Bom, vamos ao intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas falando dos milagres de Jesus.